Vamos falar de uma transformação, uma bem profunda no ensino, especificamente na área da odontologia. A jornada para sair daquele modelo tradicional e chegar a uma aprendizagem realmente ativa. E olha, isso não é só uma mudança de técnica, não. É uma reinvenção completa do papel do professor, que exige, acima de tudo, coragem e um preparo totalmente novo. Vamos mergulhar nessa história? Para começar, vamos pensar juntos nessa pergunta do Paulo Caruso Ronca. Ela vai direto no ponto, né? Historicamente, a gente diria que o aluno escuta, anota, memoriza. Mas será que isso é suficiente para formar um bom profissional hoje em dia? Uma pergunta tão simples como essa acaba chacoalhando toda a estrutura do ensino tradicional, principalmente em áreas tão práticas como a odontologia. Para a gente entender por que mudar é tão difícil, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para as nossas raízes. A educação superior no Brasil e, claro, o ensino de odontologia junto com ela, foi construída em cima de uma base de tradição e não de inovação pedagógica. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a ter uma ideia. Começou lá atrás com o modelo jesuítico, focado em transmitir o conhecimento. Depois, vieram várias reformas que na prática mudaram muito pouco. Aí chegamos no século XXI. O acesso à universidade aumentou, mas em contrapartida um problema gigante apareceu. Muita gente desistindo no meio do caminho. A base era sempre a mesma. O conhecimento é algo que se passa, e não algo que se constrói junto. E o ponto-chave é exatamente este. Tratar o estudante como um mero receptor passivo de informação gera desinteresse. E essa é uma das principais causas da evasão nas universidades. Num curso como odontologia, que exige tanta aplicação prática, tanto pensamento crítico, esse modelo se mostra ainda mais frágil. Agora a gente chega no coração do nosso assunto. Se o modelo antigo não funciona tão bem, por que a gente simplesmente não muda? Parece fácil, né? Mas a resposta está no desafio gigantesco que essa mudança representa para os próprios professores. Não é só uma questão de adotar uma nova técnica, sabe? Para um professor que se formou e deu aula por anos e anos no modelo tradicional, mudar significa questionar a própria identidade profissional. É um dilema muito pessoal que gera uma insegurança enorme. E essa citação, nossa, ela captura o sentimento perfeitamente. A palavra doloroso não foi usada à toa. Existe um apego tanto emocional quanto prático com aquilo que a gente já conhece e domina. Abandonar isso pode ser, sim, bem difícil. Então, como é que se supera essa barreira? A solução que a pesquisa aponta é um investimento contínuo, sem parar, na formação dos professores. O objetivo é dar as ferramentas e, o que é fundamental, a segurança psicológica para que eles se sintam à vontade para sair do território conhecido e experimentar coisas novas. E é aqui que a teoria nos dá um norte, um caminho. Uma das bases teóricas mais poderosas para essa formação é a do professor reflexivo, uma ideia que ficou famosa com Donald Schoen. A ideia central do Schoen é de uma simplicidade genial. A gente melhora quando para e analisa de forma consciente o que a gente mesmo faz. Não se trata de seguir uma receita de bolo, mas sim de pensar criticamente sobre o que se faz, por que se faz e, claro, como fazer melhor. Schoen divide essa prática em dois momentos que são cruciais. A reflexão na ação é aquele ajuste em tempo real. Sabe, o professor percebe que a turma não entendeu uma técnica e na hora ele muda a abordagem. Já a reflexão sobre a ação é a análise que vem depois, quando ele pensa no que aconteceu para planejar como melhorar da próxima vez. As duas são essenciais para o desenvolvimento do professor. Isso mostra a virada de chave que acontece. O professor deixa de ser um mero aplicador de currículo e se torna um intelectual, um pesquisador da sua própria prática que cria e recria o processo de aprendizagem o tempo todo. Bom, a teoria é fascinante, né? Mas e na prática? Como isso funciona? Vamos analisar o caso da Uniamérica. Apesar de ser uma instituição com vários cursos, os investimentos que eles fizeram na capacitação dos professores mostram direitinho o tipo de apoio necessário para transformar o ensino em áreas tão especializadas como a da odontologia. A Uniamérica entendeu que a mudança não acontece só no discurso. Eles investiram de verdade, mudaram contratos para dar mais estabilidade, garantiram mais tempo para o planejamento das aulas e criaram uma cultura de colaboração. O resultado direto disso, os professores se sentiram mais seguros para experimentar e inovar. E qual foi o impacto nos alunos? Olha, o depoimento do Nando, um estudante que estava há 10 anos desmotivado, é muito poderoso. Ele usa as palavras prazer e alegria. A mudança no método transformou por completo a experiência dele com o estudo. E logo em seguida tem o caso do Chico, que antes vivia abandonando os estudos. Para ele, a grande mudança foi o senso de comunidade. Um ajuda o outro parece uma frase simples, mas revela uma transformação gigante na dinâmica da sala de aula.
Mas é muito importante ser realista aqui. Uma ruptura desse tamanho não é fácil. No comecinho, a Uniamérica viu mais alunos pedindo para sair do que para entrar na instituição. A adaptação a um novo modelo leva tempo, tanto para os professores quanto para os estudantes. Então, o que toda essa história nos diz sobre o futuro? Ela sugere que a transformação do ensino superior precisa de mais do que simples ajustes. Essa citação do Fava é um verdadeiro chamado para a ação. O que ele diz é que não adianta só melhorar um pouquinho o modelo antigo. É preciso uma ruptura, um repensar de verdade sobre como a sala de aula funciona para a gente poder atender às necessidades do mundo de hoje. E a gente termina com essa pergunta. A mudança para uma aprendizagem ativa é totalmente possível, mas ela exige investimento das instituições e, principalmente, a coragem dos professores de se reinventarem. A questão que fica no ar é: as instituições e os educadores, principalmente em áreas tão importantes como a odontologia, estão dispostos a abraçar essa jornada? Obrigado pela companhia.